Trabalhadores e governo. Podem as vítimas dialogar com o poder que as produz? Olá, é este o título que dou ao meu comentário teológico da semana de 8 a 14 de setembro, que hoje, sábado, termina. Trabalhadores e governo. Podem as vítimas dialogar, negociar com o poder que as produz? Efetivamente, assim é. A pergunta tem toda a sua razão de ser. Normalmente ninguém a levanta, só mesmo na perspectiva, na visão mais teológica da realidade, que procura ir sempre à raiz dos problemas da realidade, que tem sempre os pés na realidade e não se fica pelo manto ideológico e até de uma certa teologia, de um certo tipo de teologia que cobre a realidade e a esconde, a disfarça, a mascara. E por isso a pergunta, certamente que, como está formulada, já sugere que não pode. A vítima não dialoga com o algoz, com o carrasco. Pode olhá-lo nos olhos. E normalmente, para que isso não aconteça, o carrasco que a vai executar com as cruzes do nosso tempo, que são as armas, um tiro na cabeça. Venda-lhe os olhos. Venda os olhos à vítima, porque tem medo do seu olhar, do seu último olhar. Podem os trabalhadores dialogar com o poder, o algoz, o carrasco que as produz? Porque o poder, goste-se ou não se goste de ouvir dizer, denunciar, o poder está sempre, mesmo o poder político, está sempre ao serviço do dinheiro, do poder financeiro. E o poder financeiro é o maior assassino dos povos, até do planeta. E por isso é como pôr o cordeiro e o lobo, e um lobo esfomeado. O cordeiro e o lobo até convivem na natureza. Os cordeiros e lobos da natureza até convivem quando ambos têm o suficiente para o seu dia-a-dia, para se sustentarem. Mas entre o poder e os trabalhadores, o poder representa sempre o grande capital e os interesses do grande capital. É impossível sentar-se à mesma mesa. É claro que os trabalhadores não é que vão negociar com o governo, vão às cúpulas dos sindicatos. E as cúpulas dos sindicatos, que se dizem representativas dos trabalhadores, já não são bem os trabalhadores. São uma espécie de intermediários que o sistema democrático também soube criar para, evidentemente, melhor poder domesticar os trabalhadores. É sempre assim. E então, quando as negociações decorrem em sucessivos encontros, massacradores encontros, no palácio do poder, nas instalações do poder, as próprias cúpulas dos sindicatos, com que se sentem mais
amestradas e, portanto, parece que têm que ter maneiras, que têm que ter pose, que têm de ir engravatados, que têm de tomar posturas a condizer com os ambientes onde vão entrar e que sucessivamente estão a frequentar. Nunca, como na nossa atualidade, em Portugal, as cúpulas dos sindicatos foram tanto, estão a ir tanto aos palácios do poder e para tentar negociar, curiosamente, dramaticamente melhor, dramaticamente, até são depois essas cúpulas dos sindicatos que, à saída, encontram sempre jornalistas perto de microfone na mão e câmaras de televisão, para dar-lhes tempo, voz e tempo, e eles aproveitam e acabam por ser os que dão as más notícias, as piores notícias ao país, concretamente aos trabalhadores. Estão de tudo desnorteado, nós não nos apercebemos, e que as sucessivas reuniões com as cúpulas dos sindicatos, não com os trabalhadores, e dentro dos palácios do poder, as sucessivas reuniões têm um efeito perverso, é que servem para como que amansar as reivindicações iniciais, e então, de encontro para encontro, as coisas às vezes começam por ser apresentadas de uma forma absolutamente cruel, mas intencional, porque já faz parte da sua estratégia depois fazerem uma reduçãozinha da crueldade, mas a crueldade fica sempre lá. E as cúpulas dos sindicatos, que não são propriamente os trabalhadores, depois são seus representantes e têm as regalias e privilégios que os trabalhadores não têm, é evidente que acabam por começar a dizer que sim e até a dizer, olha, não pode ser de outra maneira, nós temos que aguentar, e depois vêm falar aos trabalhadores e também não os levantam, mas tentam, mesmo inconscientemente, domesticar. E para mais em tempo de eleições, com eleições à vista, estão mesmo aí as autárquicas, é evidente que o poder, algoz, carrasco, sabe lidar com as coisas e, temporariamente, até é capaz de apresentar alguns recuos para melhor comer a vítima. Para melhor comer a vítima. Jesus e o poder, por exemplo, Jesus nunca dialoga com o poder. Jesus só dialoga, só conversa, só se encontra na intimidade com as vítimas, nunca com o poder. E quando enfrenta, e quando vai aos representantes do poder, ou é levado aos representantes do poder, ou se vê cercado pelos representantes do poder, não está propriamente a dialogar, mas a interpelar. E a dizer-lhes, vós sois os carrascos, vós sois os assassinos dos povos, vós sois a mentira organizada. Assim está bem. E por isso, as vítimas podem gostar muito de Jesus, mas devem estar sempre de pé atrás com aqueles que dizem representá-las, mas efetivamente roubam-lhes a voz e a vez. No nosso país estamos também em tempo de abertura do novo ano escolar. E as escolas e universidades estão na ordem do dia. Claro que com este governo, que não é propriamente um governo, já repararam, que são dois governos num. E o governo do Paulo Portas, CDS-PP, está, embora em minoria numérica no governo, liderado por Passos Coelho, da PSD, PP,
PSD, como é que se diz? PPD, PSD, pois o Paulo Portas está a meter num bolso, só está lá precisamente para meter num bolso o Passos Coelho. Para meter num bolso o Passos Coelho. Até nem é mal, porque se este governo implodir, certamente que é melhor para as vítimas. Certamente que é melhor para as vítimas. Mas a guerra é permanente entre eles. São dois governos num só. E dois governos que não se entendem nas questões fundamentais. Porque ambos querem ter a fatia maior do poder. Nenhum está preocupado com as vítimas. Ambos estão a produzir as vítimas. Nenhum está preocupado com as vítimas. E as escolas estão a refletir-se nestes dois governos que temos. Elas estão a ser também vítimas destes dois governos que temos. Porque está de novo aí, está de volta, a guerra entre o público e o privado, a escola pública e a escola privada. Está de guerra, está de volta. E de volta para pior, com estes dois governos num só, para pior. O privado é dos ricos. Assim, com a simplicidade toda, o privado é dos ricos, o público é cada vez mais dos pobres. Mas dos pobres que até já começam a não querer, a não frequentar as universidades. Este ano há uma baixa muito grande, porque os que acabam o 12º ano, muitos deles já nem sequer se inscrevem nas universidades. Do privado, da escola privada, é que costumam sair as elites que em cada geração estão à frente dos executivos das nações. E, portanto, o atual governo, por exemplo, é filho do ensino privado. É filho do ensino privado. Tem sempre os olhos para cima, nunca tem os olhos para baixo, nunca vê as vítimas, só vê os executivos do grande dinheiro aos quais querem agradar. Atenção, porque com escolas assim, e com este tipo de escola, com este modelo de escola, chamado público ou chamado privado, desligado da realidade, nós não vamos lá. Nós não vamos lá. Não estamos a preparar as novas gerações para a liberdade, para a responsabilidade, para os valores. E sem valores, a sociedade fica sem futuro. Finalmente, eu queria destacar uma palavrinha para falar na dimensão eclesial da chamada teologia da libertação, que com este Papa Francisco parece estar em vias de ser reconhecida. Pois é, primeiro mataram-na e agora que ela está decapitada vão querer reconhecê-la. Isto é confrangedor, absolutamente confrangedor. E os teólogos que ainda restam da teologia da libertação, parece que, como estão já mais enfraquecidos, debilitados até do ponto de vista das idades e, portanto, da sua capacidade física, pois parece que até andam muito contentes com este possível reconhecimento. Não percebem que o lobo só come, o lobo poder só aceita aquele que matou depois de o matar. E até é capaz de o transformar em herói e em santo, no caso das igrejas. Se calhar ainda vão fazer um dia do Leonardo Boff e do Gustavo Gutierrez santos, eles que deram origem à teologia da libertação. Alerta, teólogos, teólogas da libertação. Para vós todas, todos, minhas irmãs e meus irmãos, o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.